eu gostaria de dar as boas-vindas aí a todos aí, principalmente os nossos alunos novos, né? Os nossos professores também, professores novos, as professoras, as alunas, os alunos. Agradecer às nossas professoras e os professores e os alunos e as alunas da primeira turma. Hoje nós estamos aqui na aula inaugural para as turmas de agosto, né? Nós já estamos falando no plural, isso é um ponto muito positivo, né? Esse poder falar no plural sem exagero. A gente está caminhando com as pernas bem devagar, bem firmes, passos bem firmes, né? Pensados, conversados, bem estruturados. E para esse momento aqui que vai marcar essa mudança agora, né? De rumo, quer dizer, entrada de novas turmas, a inauguração do curso de interpretação, né? O professor Marcelo, aqui, o nosso coordenador, e tantos professores de interpretação que estão presentes aqui. Essa marcação dessa virada, para nós, é muito importante. A sensação é exatamente como nós sentimos no iníciozinho do ano, quando nós tivemos os nossos alunos chegando, uma turma começando, né? Imagino que a professora Kênia esteja sentindo basicamente a mesma sensação, né? Então, muito interessante, Bastante muito bacana, né? feliz, emocionada, porque a gente está continuando nossa caminhada e cada vez, né, nos dando esse prazer, a gente está aumentando e vendo que as pessoas realmente estão indo com a gente. Tá muito bonito, muito bonito. Estou muito feliz com esse monte de professores aqui com o novo curso. Obrigado, Kenny. Quando eu digo que a tradução, a paixão pela tradução é o que nos move, né? É até o lema da tradução e arte, né? A gente diz que a paixão pela tradução que nos move é isso que a gente está vendo aqui. A gente está vendo aqui, se pudesse iluminar aqui os olhinhos de todo mundo, dariam várias lanternas, né? Então, muito bacana. Realmente, muito legal. somos apaixonados pela tradução. Não é verdade? E nós temos aqui hoje como convidada super especial, a quem eu já agradeço desde a primeira hora, né? Nossa professora Rafa Lombardino. Muito obrigado por aceitar o convite de participar desse momento tão especial para nós, né? Claro. E dizer da minha satisfação muito grande de poder inovar no sentido de trazer alguém para conversar sobre tradução, já que o nosso negócio, né, é tradução e interpretação, né? Então, e a professora Rafa Lombardino é tradutora, intérprete, já trabalha há muitos anos. Ela vive, né, na Califórnia desde 2002 e ela é tradutora desde 1997. Leia-se da era pré-gugoniana, né? Assim como alguns de nós aqui também. Somos antes do Google e pós-Google, né? Então, isso. Ela é credenciada pela ATA, Associação Americana de Tradutores, né, de inglês para português. Fala espanhol, que é uma maravilha, eu já ouvia falando espanhol, mas ela disse que não traduz para o espanhol nem do espanhol, mas isso é quase que um crime, eu acho, na minha opinião. Digamos que é uma questão de tempo. Uma questão de tempo, professora. Isso. Daqui a pouco ela vai estar dando aula para a gente aqui, né? Mas então ela trabalha muito com uma coisa que é importante para todos nós, que exatamente são as ferramentas e a tecnologia voltada para a tradução. Então ela tem esse trabalho muito bacana, que ela dá aula na universidade lá nos Estados Unidos, né? E agora eu vou deixar a própria professora Rafa contar um pouco da sua história, da sua trajetória. Afinal de contas, são 25 anos, né, dedicados aí a esse ofício que a gente é apaixonado. Então eu vou economizar palavras e vou deixar a professora Rafa com o tablado, vamos dizer assim, né? The floor is yours. Então, muito obrigado, seja bem-vinda, Rafa. Obrigada a você, eu adorei o convite. Eu só queria avisar para o pessoal que eu estou gravando a entrevista, né, a conversa que a gente vai ter, para depois disponibilizar para o pessoal que não pôde participar, né? Geralmente tem gente que está em fusos horários completamente diferentes e aí não conseguem, né, participar nesse horário, então eu estou gravando para poder depois disponibilizar. Mas adorei o convite, agradeço demais. Eu já estava acompanhando na mídia social, né, o movimento de vocês,
e achei super legal, achei super interessante, porque, na minha opinião, eu acho que o espanhol ainda é muito deixado de lado no Brasil, né? Porque são muito parecidos, não precisa traduzir, né? Não tem problema. Então, eu acho que é muito importante investir em capacitação e poder ter profissionais aptos a fazer um trabalho legal de tradução e interpretação, né, entre espanhol e português, e acho que é muito legal a iniciativa de vocês. E como o José Luiz disse, eu sou tradutora desde 1997, né, me considero uma veterana, eu só faço isso, né, na época eu dava aula de inglês e comecei a traduzir também, quando aparecia algum trabalhinho aqui e ali, foi o que me sustentou pela faculdade de jornalismo, e aí a partir de 2002, quando eu me mudei aqui para a Califórnia, que eu trabalho só com isso, né, e o resto é história, já entrou para a história. E a gente vai falar um pouquinho então dessa coisa de como foi essa transição, né, com a internet, com tantas ferramentas aparecendo, as mídias sociais. Então a gente vai poder conversar sobre isso durante essa aula, que seria um bate-papo, não mesmo uma aula, que eu não estou aqui só para ensinar para vocês, eu estou aqui para ouvir de vocês também, trocar experiência, porque eu sei que tem muita gente aqui tão experiente quanto eu, né? E mesmo que não tem 24 anos de história, tem experiências diferentes que eu também não tenho, que eu gostaria de aprender com vocês, né? Então, desde 97, comecei com inglês e português, né? Que já que eu dava aula de inglês, na época eu já estudava espanhol, e aí quando eu vim pra cá, na Califórnia, eles não têm um curso aqui em San Diego que seja de português e inglês para tradução, né? Então era só de inglês e espanhol. Então eu resolvi investir na minha terceira língua e fiz o curso todo de 2005 a 2007 para poder então reforçar o meu terceiro idioma e o meu segundo idioma. Então eu traduzo de espanhol para inglês, né? Como ele mencionou, eu não traduzo para o espanhol, eu não me sinto apta para isso, porque é minha terceira língua, apesar de eu consumir ela completamente bem e traduzir do espanhol para o português e o inglês, né? Eu tenho uma colega que trabalha comigo há 17 anos, do Equador, e ela então é o meu espelho, porque ela traduz de inglês para espanhol e de português para espanhol, e nós duas nos especializamos em ciências da computação, né? Porque numa vida passada eu fiz o curso profissionalizante, eu ia ser programadora, né? Mas o meu negócio não era a linguagem de computador, meu negócio era mesmo a língua viva nossa, então isso ficou de lado. Eu não crio programas, mas eu traduzo, né? Traduzo programas e sites, então é a minha especialização principal, né? E também, como eu fiz jornalismo, faço muita coisa de comunicação, muita coisa de comunicação corporativa, comunicação social, e então são as duas vertentes aí que eu mais me dedico nesses 24 anos, e isso me deixando um pouquinho cansada, porque é muito manual, muito coisa que eu poderia escrever, que eu estou traduzindo, então é uma coisa assim que não estava me desafiando, e aí eu fui procurar coisas mais criativas, e comecei a traduzir então literário, né, livros, tanto de ficção como não ficção, indo aí pelo jornalismo também, né, não ficção, e eu também traduzo legendas, então as especializações que eu tenho também agora são as traduções editoriais e de legendagem, para poder trabalhar esse lado criativo, né, não ficar só nas coisas que eu aprendi lá já faz tantos anos, parece que é uma vida passada mesmo, que faz muito tempo. Então eu vou ali dividindo meu tempo nessas quatro vertentes, principalmente. E resumindo, 24 anos é isso. É uma vida inteira, né? Uma vida inteira, aí a gente coloca aí família, no seu caso marido, os filhos, todos vivendo em torno também da tradução, de alguma forma, né? A família toda acaba entrando no clima da tradução, né? Então eu queria que você falasse assim para a gente, mas como é que você decidiu, então, qual foi o momento que te levou a ser tradutora? Assim, não, é isso que eu vou fazer. Algum livro, algum texto, alguma tradução? Então, eu na aula de jornalismo de inglês instrumental, eles treinavam a gente como jornalistas a então ler matérias em inglês e traduzir para o português para requentar, como a gente fala, né? Cozinhar a matéria em português com informações de inglês.
E aí o professor viu que eu não estava simplesmente trabalhando no dicionário, indo palavrinha, catando as palavrinhas e escrevendo assim uma coisa que não fazia muito sentido. Eu estava realmente reescrevendo, que já era a proposta de quem se formava naquela aula, né? Porque eu já traduzia na época. Isso foi em 99, então eu já tinha 2 anos de experiência com um pouquinho aqui, um pouquinho ali de tradução. E coincidentemente esse professor também tinha uma agência de tradução com a mulher, com a esposa dele. Ela era administradora de empresas, ele era o tradutor, então eles tocavam uma agência de tradução de manhã e aí ele dava aulas na faculdade à noite. E aí ele me convidou para trabalhar com eles, a gente trabalhou em alguns projetos. Teve um projeto de 6 meses de duração que, assim, combinou tudo que eu queria, porque era de jornalismo, sobre ciências da computação, sobre tecnologias, e era para traduzir. Então foram 6 meses de trabalho intenso traduzindo notícias para um site que foi lançado no Brasil. Então era receber 5 artigos de segunda a sexta, então façam as contas. 25 artigos que a gente recebia então para poder traduzir e publicar no dia seguinte. E foi assim, foi um ritmo pesado, mas foi o que me mostrou que dava para viver de tradução, dava para viver disso, né? Era uma profissão, não era uma coisa que eu ia fazer como uma atividade secundária dando aula de inglês, ou uma atividade secundária sendo jornalista. Então, vendo esse exemplo, né, do meu professor e da esposa dele com a empresa deles, foi o que deu certo e que a gente foi, então, tocando. E quando eu me mudei para cá, foi a opção que eu achei que fazia mais sentido mesmo, né? E hoje a família toda gira em torno disso, né? Os meus filhos são meus secretários, pegam papel na impressora ou vão ajudar com alguma coisa. Então já eles sabem que esse é o caminho, né, que eu tomei para poder, então, a nossa casa gira em torno disso mesmo. Isso é muito interessante, porque a gente vê assim a família toda, né, colaborando, contribuindo, ajudando, participando, sugerindo também, né, tipos de trabalho e sempre assim no sentido de impulsionar uma coisa positiva, né? Isso é que é muito legal. Você trabalha só nos Estados Unidos? Obviamente que hoje com toda essa internet não, mas você tem clientes no Brasil? Sim, tenho clientes no Brasil, tenho clientes na Europa, tive acho que 1 ou 2 na Austrália. Tive vários, né, qualquer lugar do mundo, não só os clientes, mas como o pessoal que trabalha comigo também, né? Tenho colegas em todos os lugares e quando aparece um trabalho aqui que eu sei que eu não sou a pessoa mais indicada para fazer, então eu contrato um colega meu que eu confie, né? Alguém que eu conheço, que sei que o trabalho será muito melhor do que eu faria, né? Por exemplo, coisas de jurídica eu não faço, mas eu conheço uma pessoa formada em direito e credenciada pela ATA, então assim, super qualificada. Qualquer coisa de jurídica que passa por aqui, de português para inglês, vai para a mão dela com certeza. Então trabalho, acho que tradutor hoje em dia trabalha no mundo, né? Não tem essa assim só de eu trabalho aqui, eu trabalho ali. Você tem, claro, as regras que você tem que seguir no seu país. Se você fosse ser juramentado, né, quais são as regras do juramentado, do tradutor intérprete público no seu país. Tem a burocracia de pagar imposto, de você montar uma empresa. Tudo isso, claro, que é uma coisa mais local. Mas a gente trabalha no mundo, né? Nosso escritório é virtual, então eu estou aqui com a empresa na Califórnia, mas eu trabalho com clientes em tudo quanto é lugar. Então, é uma experiência muito rica. Essa universalidade é muito bacana, não só em termos de trabalho, em termos de flexibilidade para a gente poder trabalhar, né? Mas também a facilidade da pesquisa, né? Então, às vezes fica essa questão assim, como é que era para as pessoas que não viveram essa época, né? Como é que era antigamente aquela pilha de dicionários que a gente tinha que consultar, né? Eu ainda olho aqui em volta, tem um tanto aqui daqueles dicionários enormes, grossos, enciclopédias, né? Como é que para você foi essa mudança? Ainda mais você que vive essa transição tecnológica, assim, como é que você sentiu essa mudança? Eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Por isso que eu fui fazer, então, curso profissionalizante de ciência da computação. Então, eu sempre quis ir para a parte de informática, de computadores, e sempre gostei disso. Mas claro que foi uma revolução, né? Eu ainda me lembro onde eu estava quando me apresentaram o Google, né? Antes disso, era você ter os seus recursos ali em papel, né? Ao seu redor,
procurar alguma coisa ali, aqui em fórum, né, algum lugar que você já soubesse que poderia contar com alguém, fazer uma pergunta e esperar aquela resposta, era ligar para alguém que você conhecia, né, então era uma coisa muito mais analógica do que é hoje, né. O Google, eu lembro, pela primeira vez eu estava na faculdade de jornalismo, foi em 2000, se não me engano, 99 para 2000. E aí a gente fazia uma pesquisa para procurar alguma coisa, uma fonte para uma matéria que a gente estava escrevendo, e o amigo falou assim, ouvi falar do tal de Google, procura aí. E foi então que abriu não é uma porta, né? É um portão enorme para você poder então ver esse fluxo de informação indo e vindo. E isso ajudou demais, né? Porque hoje você pode consultar uma coisa em fração de segundos e encontrar textos técnicos, né, de um especialista no assunto, e você encontra então o termo correto, você encontra a estrutura da frase correta, e você pode consultar desde dicionários até especialista mesmo, a fonte que você precisa para poder fazer uma tradução correta, né? E eu geralmente, assim, de vez em quando ainda uso alguns dicionários, né? Sinto a falta do papel, mas é muito menos do que antigamente. Eu acho que a última vez que eu realmente usei dicionário de verdade foi quando eu prestei o exame da ATA, da Associação Americana de Tradutores, que eu fiz em 2013. Eu fui fazer o exame de português para inglês. Então, na época, era também totalmente escrito o exame, você tinha que fazer, né, o rascunho e depois passar limpo. Então, eu tive que levar uma caixa com rodinha, daquelas caixinhas assim de mudança, né, que eu tinha, uma caixinha cheia de dicionários. Tem os dicionários aqui ainda, tem o Aurélio, tem o Michaelis, tem o Oxford, tem o Longman, que Longman eu tenho desde 98, quando eu comecei a dar aula de inglês. Então eu fui levar aquilo tudo para sentar e fazer aquele exame de 3 horas, né? Porque você não pode ter acesso a nada, você não podia mexer em mais nada além do material em papel. E hoje em dia já é diferente, até esse exame já mudou bastante, né? Eu já apliquei esse exame sendo credenciada, eu posso ser uma das pessoas que aplica o exame localmente, né? Para dar oportunidade para outras pessoas. Até muitos alunos meus, né, da UCSD Extension fazem o exame geralmente de inglês, espanhol e inglês, já que o curso é nessa concentração. Então é legal ver o pessoal e poder dar essa oportunidade de eles fazerem o teste, e hoje em dia eles já podem trazer o laptop. Então eles sentam, tem uma série de restrições, eles não podem simplesmente, ficar num bate-papo com alguém e perguntar, claro, porque eles querem saber se você tem as condições suficientes para ser credenciado como tradutor, né? Então você não pode ter essa troca de bate-papo, pesquisar alguns lugares, tem que fazer tudo direitinho, não pode usar corretor ortográfico, né? Se você tiver alguma dúvida tem que olhar no dicionário, né? Mas não pode usar pelo menos assim, por exemplo, o Word, que te ajuda muito com ortografia, com concordância, por exemplo. Então tem uma série de restrições, mas você já pode digitar a sua tradução, né? Não é como na minha época, né? Eu fiz o exame em 2007 de inglês para português e 2013 de português para inglês, e foi tudo à mão mesmo. Desde então eu praticamente não escrevi mais nada, 3 horas ali escrevendo, foi demais já. E agora, mais recentemente, teve um outro avanço, né, por causa da pandemia, como não pudemos fazer nada presencial, nenhum exame, a ATA fez então essa iniciativa de poder ter o exame online, né? Tem também uma série de restrições, você tem que ter uma câmera ligada. Então eu não participei ainda desse tipo de exame, mas eu imagino que seja como se fosse num Zoom, né? E a pessoa que está aplicando o exame tem que ficar de olho em todo mundo, tem que ver a tela de todo mundo. Então tem vários controles, mas você já vê como a tecnologia já facilita muito, e num período tão curto de tempo, né? Em menos de 10 anos, de você ir a fazer um exame escrito com caneta a fazer um exame virtual, que facilita muito mais, né? Porque é muito mais próximo do que a gente faz no dia a dia. Foi o que aconteceu comigo quando eu fiz o credenciamento da Abrates. No ano que eu fiz, a prova era escrita, então eu tive que levar, foi na sede da Abrates ainda, em Copacabana, tive que levar uma mala cheia de dicionários e tudo, escrever e tudo, foi uma loucura, mas aí em 2019 eu já fiz no computador. Pois é. Bem melhor, né? Pois é, eu até que eu gostaria de ter feito também,
mas como eu diria, não é da minha época, então eu acabei não fazendo, né? E aí eu tenho que esperar também um tempo, eu não posso fazer um exame agora se eu acabei de, né, aplicar um exame para outras pessoas, porque todos os exames passam pela minha mão, né? Assim, não todos, mas o pessoal que for sentar naquela sala comigo para eu poder supervisar, né, o exame deles, eu tenho acesso ao que eles fizeram, então eu não posso simplesmente ler, né? Se eu fosse fazer de espanhol para inglês, por exemplo, eu não posso ler o que alguém fez, depois daria algumas semanas e fazer o exame já sabendo qual que é o texto, né? Então tem que esperar, tem uma janela ali, um período que você tem que esperar para poder fazer, mas um dia se eu fizer seria muito mais fácil fazer no computador, com certeza. Eu tive uma experiência interessante que eu peguei essa transição, dando aula de tradução, né, do modo presencial para o modo virtual. Então, quando começou o modo virtual, você aplicava um exame final no aluno, em que o aluno podia fazer em qualquer lugar pelo computador, ele podia digitar, ele podia acessar o que ele quisesse em termos de pesquisa, diferentemente do que você e do que a Célia falaram, mas a gente ficava assistindo ao aluno fazer a prova. Então ele tinha que se filmar e nós tínhamos que ver o aluno fazendo a prova. Qual era o intuito disso? Pelo que eu entendi, era uma regra que era adaptada da própria Abrades, do credenciamento. Era que o aluno não tivesse, que alguém não estivesse fazendo a prova por aquele aluno. Era ele mesmo que estava ali, consultando, vendo, escrevendo, fazendo, né? Então foi uma experiência muito interessante. Aí, uns anos depois, caducou. Hoje os alunos fazem a prova, entregam de qualquer lugar e todo mundo entende que está tudo ok. Eu vou aproveitar uma pergunta que uma das nossas alunas fez para falar um pouco sobre essa questão da pandemia, né? A Graça Pinheiro fez aqui uma pergunta sobre essa questão da pandemia, o que a pandemia mudou no seu trabalho, na sua rotina, como tradutora, com foco na tradução. Então, mudou bastante pela carga de trabalho, né? Eu acho que eu tinha uma rotina muito mais organizada antigamente, né? De ir para academia às 5 da manhã e aí voltar, tomar banho, tomar meu café, levar as crianças para a escola e aí começar a trabalhar a partir das 8 horas mais ou menos, né? No meu horário. Então era muito mais regrado, assim. Hoje em dia é um fluxo tão maior de não só trabalho normal que eu já tinha, mas também trabalho relacionado à pandemia, que então aumentou, e aí você tem que ter aquele jogo de cintura para, sabe, aumenta o horário que você está no escritório, diminui, como é que você faz, como é que vai tirar folga. Então eu acho que eu tinha uma rotina muito mais regrada antes da pandemia do que agora. Porque aparece coisa urgente, né, que eu posso falar não, claro, mas quando você cuida de um cliente, né, há anos, há décadas às vezes, é difícil você simplesmente falar assim, não vou fazer agora. Então, se chegar alguma coisa que for um trabalho que eu estou fazendo já há muitos meses, por exemplo, o seguro-desemprego para um dos estados aqui dos Estados Unidos, então tudo relacionado à pandemia, né, então como é que você vai? Você tem que clicar aqui, tem que cadastrar tal coisa, tal. Então, como tem essa continuidade, eu acabo, né, encaixando esses projetos muito mais do que se fosse antigamente, né, não tendo esse fluxo tão maior de projetos não relacionados à pandemia, no caso. Então, acho que a maior mudança foi essa, né? Eu comecei a trabalhar um pouco mais, né, também não podendo ir para academia, né, fazendo só algumas caminhadas aqui assim ao ar livre, perto de casa. Então, acabei tendo que aumentar o meu horário, meu expediente por causa disso. E eu acho que, assim, para mim não mudou tanto, porque eu já trabalhava de casa, né? Trabalhava no meu escritório aqui em casa. Muita gente não consegue se concentrar tão bem em casa, então trabalhava em espaços de coworking, né? Em escritórios divididos com outras pessoas. Então, claro que esse pessoal teve que se adaptar e trabalhar de casa. Os intérpretes, então, eu não sei nem como é que porque eu não sou intérprete, deve ser, né? Foi uma mudança, um choque muito maior, porque o pessoal que estava em evento quase todo fim de semana fazendo interpretação, teve que se adaptar e aprender novas ferramentas, novas tecnologias. Então, muita coisa mudou, né? A única coisa que eu percebi foi isso mesmo, o aumento no fluxo de trabalho e a falta de uma agenda mais fechadinha, né? Daquela coisa de fazer o meu exercício matinal, levar os filhos para a escola e aí começar o expediente direitinho das 8 às 4, né? Mas, assim, a gente aprendeu muita coisa com essa pandemia e muita gente teve que se reinventar, com certeza,
Porque, por um lado bom, muita gente começou a entender o que é que a gente faz, né, trabalhando de casa, porque mais gente teve que trabalhar de casa, então viram que não é assim, só porque você trabalha em casa, que você está disponível o tempo todo, né, que é fácil. Então teve o lado bom dessa conscientização do trabalho remoto, mas, por outro lado, sim, muita gente teve que se reinventar e procurar outras coisas e correr mais atrás de cliente, né? Porque muita gente mudou, muitas empresas fecharam, então foi um momento assim de salve-se quem puder, né? Isso é verdade, mudou a vida de muita gente, né? Então essa coisa de trabalhar em casa, tem aqueles memes aí na internet, né? Fala assim, o tradutor antes da pandemia, o cara trabalhando ali. Tradutor durante a pandemia, o cara trabalhando ali. Tradutor depois da pandemia. Mas isso a gente sabe que não é bem verdade não, né? A gente sabe que realmente mudou a vida de muita gente, alterou as rotinas, porque uma coisa é você ser freelancer, trabalhar de casa, fazer o seu horário, ele render ou não render em função daqueles que, por exemplo, deixa a vida me levar. Então, o que vier de trabalho, vem. Quando não vier, eu aproveito, né? Ou então se organizar, planejar, pegar trabalho aqui e ali, saber dizer não, né? Eu acho que com essa coisa da pandemia, o que mudou muito foi essa coisa, talvez, de não dizer não mais para ninguém, porque você sempre arranja um jeitinho de encaixar mais um trabalho, né? Então, acho que tem muito isso também, né? Com relação aos intérpretes, talvez o professor Marcelo possa falar alguma coisa em nome de todos esses intérpretes que estão aí. Então, diga lá, Marcelo, para a gente. Então, exatamente. Para o intérprete mudou muito, né? E ainda mais eu me mudei, eu não estou mais morando no Rio de Janeiro, agora moro em Santa Catarina, mas a maioria dos meus clientes são do Rio e São Paulo. Então, vivia no avião o tempo todo, viajando, hotel, para lá e para cá. E quando a pandemia começou, claro, a gente levou um susto por conta da saúde, das notícias, né? Que começou primeiramente na Ásia e Europa, e a gente sabendo, vai chegar aqui no Brasil também, infelizmente vai chegar. E dá realmente aquela insegurança, como é que vai fazer, como é que vamos ter. Eu já tinha feito alguns eventos remotos para algumas empresas na Califórnia, exatamente para o Google, é um dos meus clientes, e até começar a engrenar a RSI, a gente também, como é que vai ser isso, né, tudo mais. Então, aquela loucura, vários cursos, a Norma é muito companheira de cursos também, ela faz um monte de cursos, e a gente querendo entender como funciona, querendo entender as plataformas e tudo mais. Mas depois acho que as empresas e os clientes foram se adaptando mais do que nós, eles foram aceitando as ofertas, né? Chegou o momento aqui no Brasil que acho que pensaram assim, não podemos ficar também parados sem fazer nada, temos que voltar aos congressos, às reuniões, fazer os negócios. Então, e aí muitas oportunidades apareceram, aí realmente deslanchou, e para mim está bem conveniente agora. Eu sinto falta também do contato pessoal. Intérprete é muito de rua, né, de conhecer as pessoas, de trocar ideias e tudo mais. Agora, a gente não é tão recluso quanto os tradutores, né? Até, inclusive, eu não me dedico muito, eu tenho alguns clientes de tradução também, mas eu não me dedico muito porque eu acho que eu fico um pouco claustrofóbico. Eu fico assim, meu Deus, não vi o sol, não vi a chuva, porque aquela imagem cheia de glamour, de que ainda mais teve um filme que passou que foi assim, o tradutor vai para a praia, depois toma um vinho, come um peixe, aí depois termina o livro, é um grande sucesso. Um grande sucesso eu sempre acredito. Agora, essa vida tranquila de mar, vinho e peixe, não acho que, pelo que eu conheço dos meus colegas, não é muito bem assim não, né? E quando eu pego os projetos também é sempre na correria. Ontem mesmo eu recebi um pedido para amanhã. Não, amanhã não dá. Aniversário da minha esposa, disse eu vou passar. Mas realmente, assim, eu creio que em relação ao futuro, eu acho que as duas modalidades vão ficar. Eu acho que vai ficar realmente algo meio híbrido. Eu acho que teremos os presenciais ainda, mas muitos daqueles que você poderia resolver de forma remota, eu acho que todos os clientes, todos os envolvidos, né, todos os stakeholders vão parar e vão pensar, olha, acho que de repente fica muito mais viável fazer de modo remoto. Então, acho que temos que, todos nós, professores, profissionais,
temos que nos adaptar e procurar entender cada vez mais a RSI, e como a meta do nosso ofício, sempre procurar melhorar, sempre procurar entender as novas ferramentas, não termos tantos preconceitos assim, temos que nos despir desses preconceitos, procurar aprender, entender e aplicar da melhor maneira que possível, né? Eu devolvo a palavra, Rafa, estou muito assim, empolgado, da semana toda empolgado em te escutar. A gente já se segue nas redes sociais, sempre fico ouvindo seu podcast também, que é muito legal, aprendo muito com você, então é uma grande honra tê-la aqui conosco. Devolvo a palavra. Obrigada. Obrigada, e obrigada por falar dessa experiência dos intérpretes, né, porque é uma coisa que eu não sei, não faço mesmo, né, e acho que é importante a gente saber dividir isso e até ajudar os clientes a entender um pouco mais o que a gente faz, né. Tem gente que só traduz, gente que só interpreta, e tem os superdotados que são os dois, que eu admiro demais os meus colegas que, assim, são super rápidos para pensar, para interpretar, e são tão talentosos para poder traduzir corretamente, de um jeito natural. Então, eu só traduzo e acho incrível o pessoal consegue fazer os dois, né? Se virar mesmo nos dois. E as experiências são diferentes mesmo, né? São completamente diferentes. E é bom conscientizar o pessoal, mas espero que com a pandemia tenham entendido um pouco mais sobre o trabalho remoto e que a gente possa se adaptar e atender melhor não só o cliente, mas o público, né, afinal, seja o pessoal que vai em congresso, né, para aprender alguma coisa, seja o pessoal que vai ler a tradução que a gente faz. Então, que todo mundo se entenda para poder atender o cliente final, né? Exato, Rafa. Isso, para finalizar também, trabalhar com RSI também nos deixa muito fora da zona de conforto, porque a gente chegava no congresso, tinha toda uma equipe de técnicos com o som todo equalizado, equilibrado, tranquilo. Eu tinha que só sentar lá e fazer o meu trabalho da maneira mais adequada. Hoje em dia eu tenho que me preocupar se o vizinho está fazendo obra, se a obra do prédio aqui vai ter um bate-estaca no meio do meu evento, se o filho está doente ou não, como é que vai ser isso, sabe? Então, assim, existem já vários estudos demonstrando que ficou muito mais estressante para o profissional de interpretação a RSI, né? Porque a conexão que não pode falhar, o microfone, tem que ter 2 ou 3 equipamentos prontinhos para substituírem numa eventualidade assim, fatídica. Então, são muitas variáveis. São muitas variáveis. Até a própria transmissão para o colega, que era tão simples, vai você, vai eu, o cronômetro ali acionado, hoje em dia até assim, é uma das grandes preocupações. Como é que a gente vai fazer o handover? Como é que vai ser isso? Então a gente liga, a plataforma vai ser o Zoom, então a gente vai se falando pelo vídeo do WhatsApp ou por qualquer outra plataforma. Então já virou mais um obstáculo que temos que saber lidar, claro. Mas se você começa a colocar no papel, né, ou na telinha, quais são as variáveis, elas ficaram num número muito maior também. É verdade. Imagina o tradutor freelancer que trabalha em casa e que é síndico do prédio. Pois é. É o caso de quem vos fala. Não, olha, eu acho que é muito mais desafiante ser síndico de prédio do que ser tradutor ou intérprete. Ainda mais a palavra-chave que você desencadeou aqui a minha fala foi exatamente a obra no condomínio. E também o problema do intérprete é a internet, né? Se você pega um trabalho e a tua internet falha, como é que você vai trabalhar? O intérprete, se ele não tem uma internet muito confiável, você pode fazer uma análise o quanto que ela te deixou na mão nos últimos tempos. Se ela tem te deixado na mão, é melhor você contratar 2 ou 3. Nunca depender de uma só, porque você não pode realmente ficar preso ou numa loteria. Rafa, como é que você tem utilizado as novas ferramentas? Por exemplo, você usa os CAT Tools, como é que é isso para você?
Então, eu comecei a usar em 2004. Apareceu um projeto grande e o cliente falou assim, olha, a gente vai começar o projeto daqui a 3 semanas, e a gente vai precisar que você use alguma coisa porque vai ter muita repetição, vai ter muita coisa parecida, então você vai ter que fazer um controle, né? Eu só posso te passar esse projeto se você tiver essa estrutura. E aí eu lembro que meu marido na época não trabalhava comigo como trabalha agora, né? Ele trabalhava num escritório e com TI, ele também é nerd como eu. Então eu lembro de ter ligado para ele e falado assim, olha, eu vou colocar $1.000 e poucos no cartão de crédito, mas não se assusta, tá? É porque é pra ferramenta, né? Que na época era uma fortuna, né? Sim. Hoje eu acho que está muito mais em conta, se bem que eu não uso mais essa ferramenta desde 2008, se eu não me engano. Mas passei ali 4 anos, então, fazendo o trabalho, né, de criar as memórias dos meus clientes, né, para poder atender o pessoal do jeito que eles queriam, né, porque é muita coisa que é muito repetitiva mesmo e que aí me ajuda a lembrar como é que eu traduzi alguma coisa, né, faz uma semana, um mês, né, eu até às vezes esqueço que eu comi no almoço ontem, então é muito mais fácil ter acesso a uma tradução, a frase direitinha como você já traduziu, para não ter que reinventar a frase, né, para ficar padroniza igual. Também, né? Padronizar tudo é muito importante, e o glossário também, né, então todas as palavras que você passa, sei lá, meia hora pesquisando, né, lendo um artigo científico para poder achar aquela palavra, lendo uma matéria, indo no dicionário, então você monta o seu glossário e aquilo ali você usa então pro resto da vida, naquele mesmo contexto, claro, né, você pode continuar usando pro resto da vida, então é claro que é muito importante. Eu digo para todo mundo, para pelo menos experimentar o que tá, né, várias ferramentas têm 30 dias de graça, então você pode experimentar o que você quiser, ver qual que você gosta mais, né, e investe em alguma coisa. É claro que tem cliente que exige, né, uma ferramenta em particular, porque é o que eles trabalham, né, e eu tenho feito uma transição para muitas ferramentas online, né. Em 2008 eu comecei a usar o Swordfish, e eu comecei a usar porque ele é tanto para Windows, como para Mac, como para Linux. E os meus computadores são todos Linux. Aqui no escritório é tudo Linux, nosso servidor na garagem é Linux. Então a gente depende muito de coisas que são feitas para várias plataformas, né? Eu não queria ter que... Isso, então é cross-platform, como a gente chama, que é para qualquer plataforma, né? Então eu tô com o Swordfish desde 2008, né? Eu acho que... Ou eu estava grávida da minha filha, ou foi logo depois que ela nasceu. Então essa história toda, né, minha filha crescendo e usando o Swordfish, porque me ajuda demais, né, tenho memórias de 2008 criadas, né, com Swordfish, as outras eu consegui importar de 2004 e 2008, porque eu já tinha das outras ferramentas, mas hoje em dia tem cliente que me manda só o link com o projeto, e eu vou direto e uso, então eu baixo o que for o documento, né, o PDF ou o Word, o documento do Word mesmo, para poder ter um visual, né, ou então PowerPoint também, que é bem problemático, né, ter aquele visual para você ver onde é que se encaixa cada parte da tradução, e aí eu faço tradução na ferramenta online, né, e essa que eu tenho usado, assim, pela minha preferência, que eu tenho visto hoje em dia, a MemSource, eu gosto muito, e XDM e MemoQ. Então são as 3 que eu uso, né, com os clientes que preferem um ambiente online. Então eles arrumam tudinho para mim, me mandam aquele link e eu só preciso fazer o login e traduzir. Mas ainda muito cliente manda coisa que não é feita online, que eu faço então de pegar o documento pelo e-mail, abrir no Swordfish, fazer minha tradução. Alguns clientes não exigem uma ferramenta e outros clientes, né, querem alguma coisa, às vezes me mandam até um arquivo, já sei, eu criei o arquivo no MemoQ para você. Eu falo assim, olha, ou você me manda o link do MemoQ e eu faço online para você, ou você me manda o documento e eu te mando a tradução e te mando a memória. Mas eu poderia até abrir o arquivo do MemoQ no Swordfish também, mas assim, é super compatível, né? Então o cliente não pode me forçar a usar uma ferramenta que não seja online na conta deles, né? Mas eu posso sim prestar esse serviço usando o Swordfish e mandando a memória, mandando o arquivo final, mandando a prévia às vezes, né? Para quem gosta de ter o lado a lado, geralmente quem trabalha com o pessoal de arte que vai recriar uma imagem, que vai recriar um slide, então isso é importante também para eles, pessoal que não é bilíngue, né? Que vai recriar o material. Então a gente vai fazendo assim, cada cliente tem um jeitinho próprio deles, né?
E eu sempre falo aos meus alunos também, aprende uma ferramenta para você poder então se situar, né? Muitos vão exigir uma ferramenta de você, mas se você já souber então como é que funcionam as ferramentas em geral, você vai poder então se adaptar melhor, né? Eu não tive que fazer um curso de Source, um curso de MemoQ, porque eu já sabia como funcionavam, e aí é só você então saber o ambiente, né? Como é que onde fica cada coisa, cada ícone, cada opção, e você já entende então os bastidores da ferramenta, né? Mas é super importante. Acho que tradutor hoje em dia sem isso vai ficar muito, mas muito limitado, infelizmente. Verdade. Bom. Vamos lá, eu vou aproveitar aqui uma pergunta de uma aluna nossa, Carolina, que gostaria de fazer uma pergunta aí sobre o podcast, Rafa. Carolina. Oi, boa noite, Rafa, um prazer estar te escutando. Olá. E aproveitando que o Marcelo comentou do podcast, eu queria saber como que surgiu essa ideia, porque eu acompanho, né, e muito interessante os episódios que você comenta muitas coisas do dia a dia, mesmo situações que acontecem com clientes, né, da vida do tradutor. Então, queria saber como que surgiu isso. E também da sua experiência com voice-over, que eu acho que você também trabalha, né, com isso. Isso. Então, eu comecei a dar aula em 2010, no curso que eu me formei aqui em San Diego, né, de espanhol e inglês. E aí eu criei, então, um canal para poder alimentar um pouquinho mais o material, né? Não só o que tá na aula, mas aí, sei lá, surgiu alguma coisa que eu queria falar, alguma coisa diferente que eu não abordei na aula, para os alunos terem acesso a isso. Então eu criei um canal no YouTube para isso. Só que ainda tava meio assim, muito educativo, né? Aqueles moldes de você, né, falar de uma coisa assim, de um jeito mais formal, pelo menos da minha visão quando eu estava criando esse material, né? E aí a história do podcast foi assim, eu queria simplesmente tirar essa experiência toda da minha cabeça, né? Eu tava cansada de passear, dar um passeio assim, mesmo escutando música e pensando, né? Caramba, eu preciso contar pro pessoal que, né, aconteceu isso. Então, eu encontrei uma coisa super legal, eu não quero que os outros passem a mesma dor de cabeça que eu passei para poder, né, solucionar um problema. Então eu queria uma coisa mais informal, né? Cansei de conversar comigo mesma nas minhas caminhadas, ou tomando banho, ou cozinhando. Então eu falei assim, eu vou então ligar o microfone e vou gravar, né? E eu tenho experiência com radialismo por causa da faculdade de jornalismo, né? Eu fiz um curso dentro da faculdade de jornalismo e também fui estagiária numa rádio comunitária. Então eu já sabia mais ou menos como me situar nessa área para poder criar esse tipo de conteúdo, né? E aí criei o Translation Confessional para isso mesmo, para confessar então as coisas que acontecem no dia a dia, no jeito mais informal, não assim, mais padrão, né, para tipo uma aulinha, né, e eu tô gostando muito, que é uma terapia para mim, para poder conversar sobre essas coisas, até para eu não esquecer, né. Eu, assim, já tenho 41 anos, tenho 2 filhos, e eu acho que principalmente as mulheres perdem muitos neurônios depois de engravidar, depois de ter filho. Então a minha memória já começa a falhar, eu já não lembro mais o que era aquele cliente mesmo, o que era aquele projeto mesmo. Então eu acho legal fazer esse tipo de registro até, né, para poder ajudar quem tá vindo agora, né, para poder trocar experiência com o pessoal que pode ser também veterano, mas que não tem o mesmo tipo de experiência. E aí fica essa conversa, né, e o pessoal então manda comentários, manda e-mails, né? Teve gente que já falou que usa o podcast para treinar interpretação, né? Então estão me escutando falando no podcast em inglês e aí eles vão fazendo a interpretação em português. Quer dizer, virou uma coisa assim super gostosa mesmo, uma comunidade super legal, porque é essa coisa de trocar mesmo, de conversar e de contar esses causos, né? Porque a gente trabalha muito, né, isolado no nosso escritório, coisa e tal, mas é muito legal disseminar esse conhecimento que a gente guarda pra gente mesmo, né? E aprendi com várias pessoas que me mandaram mensagem, eu entrevistei algumas pessoas, tentando entrevistar mais gente para poder compartilhar outras histórias também, não só as minhas, e acho que é o que ajuda muito com a internet, com as mídias sociais hoje em dia, de troca, né? Porque se eu tive um problema, solucionei aquele problema, por que não ajudar os outros, né, a não passar pelas mesmas dores de cabeça que eu tive para solucionar o problema mais fácil, né? Então acho que a intenção do podcast foi essa mesmo, né? E o que me ajudou também foi que serve de portfólio pro meu trabalho de locução.
né? Eu faço bastante narração de português brasileiro ou de inglês americano, então eu tenho as minhas amostras de voz para o cliente saber, então, se casa com o projeto deles, né? Eu não sou dubladora, eu não sou atriz, eu não consigo atuar, então o máximo que eu fiz foi, assim, leituras de contos para crianças, mas sem ter que fazer voz, ter que fazer nada, assim, isso é uma coisa mais pausada, tal. Mas o meu jeito é mais informativo, comunicativo, do jornalismo, e aí eu faço muito treinamento, vídeo de treinamento para funcionários, ou então comerciais, tal, que são corporativos, né? E aí eu faço, às vezes, a tradução, às vezes já recebo lá pronta, e faço a narração em cima disso. Então, até mesmo nisso o podcast ajuda bastante, porque já tem uma amostra de voz, né? Para o cliente poder saber se casa com o projeto deles ou não. É bem interessante, essa experiência deve ser muito legal, porque aí você colhe muito material para próximas, né? As próximas, vamos dizer assim, reflexões, né? Em algum momento você se vê trabalhando dentro de uma agência, dentro de alguma empresa, dentro de alguma, assim, vinculada especificamente a alguém? Olha, eu já fiz entrevistas preliminares por telefone, sabe, com empresas enormes, e não é a minha praia, sabe? Como eu falei, eu gosto, assim, de ter minha vidinha, meu horário, né? Poder parar e fazer alguma coisa com as crianças, tal, vamos fazer uma caminhada, vamos passear com o cachorrinho. Então eu gosto dessa liberdade, né? Já de tantos anos trabalhando assim. E nas entrevistas, assim, seria o máximo falar que eu trabalho para uma empresa enorme, olha só como eu sou importante. Mas eu teria que começar do zero, né? Não é assim, não é você, né? Você teria que largar tudo e ganhando muito menos, né? No caso, às vezes era ganhando até metade do que eu ganho trabalhando por si só. Então, assim, tem gente que precisa de uma estrutura assim, que acha melhor, tem que ir para um escritório para trabalhar. Eu não sinto falta disso, sabe? Eu gosto de ficar no meu cantinho mesmo e fazer meus horários e poder, sabe? Acabou um trabalho, vou fazer, então, cozinhar, fazer uma coisa mais elaborada, entendeu? Ou então vou passear. Então eu gosto dessa liberdade e não me vejo realmente trabalhando para um escritório, tendo que dirigir, me deslocar, sabe? Eu gosto de cuidar da minha eficiência, sabe? Eu posso trabalhar, então, desse horário, eu sei que eu posso completar um projeto agora, e aí depois eu posso parar e fazer alguma coisa, né? Quando as crianças voltarem, assim, pra escola, no horário normal, tal, eu posso pegar uma matinê no cinema com meu marido. Então eu gosto dessa liberdade que o trabalho permite pra gente, né? Trabalhando por si só. Então, eu não voltaria para um trabalho convencional, infelizmente não é a minha praia. A Célia está dizendo que gostaria de trabalhar internamente numa agência de tradução. Isso cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua perspectiva, as suas vontades. Eu gostaria, sim, para pegar a experiência de trabalhar dentro de uma agência. Não é nem que eu não goste de trabalhar em casa, eu gosto. Como a Rafa falou, a gente faz o nosso horário, né? Começa a trabalhar 8 horas da manhã, às 7, às 9, sei lá. Então você faz seu horário. Mas eu queria ter uma vivência dessa dentro de uma agência de tradução. Ver como é o esquema. Gostaria. Imagino que seja bastante válido, claro, porque aí você vai conhecer uma outra realidade, né? E vai até poder valorizar a sua realidade como freelancer, né? Exatamente. Eu tenho alunos que fizeram até isso, que eles, né, começando assim bem verdes, né, e amadurecendo bastante, porque eles tiveram então, esse acompanhamento, né. Eu não trabalhei em escritório, mas colaborando com aquele professor da faculdade, tive uma visão diferente da tradução, porque ele foi como se fosse o controle de qualidade, né, para poder me ajudar então a poder aprimorar a minha prática de tradução, né, e porque eu só fui fazer o curso de tradução para adquirir a teoria, né, com a prática que eu já tinha quase 10 anos de profissão. Então, é claro que é super importante para você ter aquela troca mais instantânea até, não de você falar com o gerente de projeto e um revisor que tem outro lugar, tal. É muito válido essa coisa do imediatismo, de você trabalhar lado a lado com uma pessoa, né, para poder fazer um trabalho em equipe, né, mais imediato mesmo. Mas não é a minha praia. Eu simplesmente eu ficaria assim, sabe, como
uma sardinha em lata querendo sair, não tem como. Pra mim é uma coisa assim que eu não gostaria de ter que, sabe, entrar no carro, procurar lugar para estacionar. Eu já fico estressada só de pensar nisso, mas tem gente que tira de letra. Então eu recomendo demais para poder adquirir essa experiência por causa disso, de poder trabalhar em conjunto, lado a lado, né? E isso como a gente falou, é de cada um, né? De cada um a gente está falando aqui de experiências que são válidas, todas elas são válidas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho assim hoje em dia a pessoa fala assim, o que você vai querer ser quando crescer? Aí o rapaz fala assim, a menina fala assim, eu quero ser tradutora, quero ser tradutor. Isso é uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Eu vi a Sandra aqui balançando a cabeça, né, Sandra? A gente nunca ouviu falar nisso. Eu quero ser tradutor quando eu crescer. Não, hoje em dia sim, hoje em dia já tem um tanto de gente que quer ser tradutor. A única, né? que falava que queria ser tradutora era a Mafalda, né? Sim, isso. Verdade, né? Isso. Como é que você vê essa mudança de postura, essa mudança de paradigma e esse boom de tradutores formados numa universidade, em cursos como o nosso aqui, né? E vão para o mercado de trabalho? Como é que você vê o mercado de trabalho do espanhol especificamente em relação a isso? Eu acho o máximo, né? Porque claro que se você é médico, você quer ver outros médicos vindo, né? Podendo te substituir quando você se aposentar, né? Então eu acho o máximo essa coisa de você reciclar o pessoal que vem, então, trabalhar numa profissão, né? Para cumprir o mesmo papel, claro. E tradutor e intérprete são pessoas assim que são, né, invisíveis, né? Ainda mais o tradutor que não põe a cara ali, né? Não põe a voz em lugar nenhum. Então é muito melhor você saber que a sua profissão é reconhecida, que tem gente que sabe que isso existe, sabe que é um trabalho, que é uma profissão, que é uma carreira, né? Super importante mesmo. Mas é muito mais importante você dar uma realidade legal para essas pessoas que estão começando, né? Como foi dito, a gente não trabalha, como tu traduz um livro, não tô traduzindo um livro assim, sabe, uma paginazinha por dia e tomando meu vinho, indo pra praia, não é assim. Né? O trabalho, assim, você tem que ter uma estrutura, você tem que saber, né, a sua produtividade. Se você pega um livro, você não vai traduzir uma página por dia e pronto, né? O escritor pode até escrever uma página por dia, né? O processo de criação é outro, mas você tem prazo, se for trabalhar com uma editora, tem que entregar até tal dia para poder, né, imprimir, distribuir e tal. É toda uma cadeia de produção. Então eu acho que é muito importante a gente não romantizar essa coisa de que é tão bonito ser tradutor, ser intérprete, né, ajudar o pessoal a se comunicar e tal, mas também tem a parte prática, também tem a parte empresarial, de você ter que sentar e fazer o trabalho, né? É muito bonito você falar sobre isso, mas não é só nisso que a gente não vive só do romantismo, né? Então você tem que sentar e fazer o trabalho, saber fazer o trabalho eficiente, saber a sua produção. Então, se eu recebo um projeto agora de tantas mil palavras, eu sei que eu vou ter que então levar tantos dias para traduzir aquilo e entregar no horário certo para o cliente. Então, eu acho que muitas faculdades estão falando muito de teoria e dando aquela prática que é necessária, mas não estão falando da parte empresarial, da parte de você sentar e organizar a sua empresa, né? Mesmo se você não sendo registrado como uma empresa, sendo autônomo, você é uma empresa, né? Então é muito importante tirar o romantismo disso, de você contar para o pessoal, olha, é assim que tem que fazer, você tem que se organizar, você tem que ter um horário, você não pode simplesmente, sabe, ficar naquele, né, a Deus dará. Então é muito importante o pessoal que está se formando hoje entender essa parte de ser empreendedor, né, de poder correr atrás dos seus clientes, preencher o seu horário. Se você for trabalhar, mesmo que você trabalhe, sei lá, 5 horas por semana, que seja, você vai ter então que saber incluir os projetos que você precisa para poder fazer uma coisa sustentável, né? Então é muito importante ter essa prática, não só da prática de saber traduzir e saber interpretar, mas a prática de você saber fazer a operação mesmo do negócio todo, né? E na parte do espanhol, eu, como eu disse, eu trabalho com clientes brasileiros, tudo, mas o que eu vejo muito é que cliente não sabe a diferença, às vezes, né? Cliente que não está nesse mercado não sabe a diferença de português e espanhol, né? Ainda mais entre portugueses, né? Porque recebo muito projeto de português, mas eu sempre pergunto, é para o Brasil ou Portugal?
Tanto faz. Não é tanto faz. Você me diz, então, para onde que vai ser enviado esse documento, essa apresentação, e aí eu faço se for para o Brasil, a minha colega de Portugal faz se for para Portugal. É diferente. E espanhol é a mesma coisa, né? Se tem essa confusão com o português em países diferentes, imagina só com o espanhol, né? O espanhol e o português. E o espanhol entre o espanhol. Então, é um mercado que é tão grande, né? Tanta gente que fala espanhol. E às vezes o cliente pode não estar educado o suficiente para poder atender esse público. Porque faz de qualquer jeito, você que decide. Não, tem que saber para onde vai, qual é a função dessa tradução, né? E eu vejo muito cliente que acha que vai poder usar a tradução que eu fiz para português em país que fala espanhol, né? Então, a tradução foi feita para o Brasil, o pessoal da Argentina vai entender. Não é assim, né? E vice-versa também. E eu... Na minha época, né, quando eu comecei a trabalhar, a estudar espanhol e trabalhar com espanhol, tinha muito disso, que espanhol é assim, né, são hermanos, tanto faz, né, o pessoal, todo mundo se entende. Não é bem assim, né, tem que ser uma coisa profissional também, principalmente coisa empresarial. Se você vai treinar os funcionários no Brasil e também na Argentina, no Chile, no México, tem que ter uma individualização para poder atender aquele público, né? Não é todo mundo latino, tá tudo certo. Não é assim, né? Eu tento fazer uma correspondência com o inglês americano, britânico, australiano, coisa e tal. Não é assim tão direta essa comparação como é do português com Brasil e Portugal, ou do espanhol em todos os países que falam espanhol, mas é uma coisa que ajuda o cliente a parar e falar assim, é verdade, se eu fosse ler uma coisa e fosse ver que estava em inglês, de inglês britânico, eu sendo americano, eu ia achar meio estranho, né, porque não só a grafia, a ortografia é diferente, como tem vários termos que são diferentes, né, então se eles entendem esse estranhamento na língua deles, porque a maioria do pessoal que a gente lida só fala inglês, né, e precisa de inglês para outros idiomas, então é muito importante eles pararem para pensar e falar assim, não, realmente, tá, então você é a pessoa que lida com o idioma, então acho que você está me dando uma orientação correta, né? Então é muito importante educar os clientes também e educar então a nova geração de tradutores para poder educar esses clientes, né? Então faz aquela volta no círculo para você poder ver então onde termina, onde começa, para onde você vai, para todo mundo se entender, né? Porque não é só a gente traduzir tomando um vinho e na beira da praia, tem que ter produção também, você tem que se organizar para poder pagar as contas no fim do mês, certo? Eu lembro na época que eu fiz vestibular, você podia escolher inglês, espanhol ou francês ainda. E aí muita gente falou para mim, eu vou escolher espanhol, que espanhol é mais fácil. Falei, gente, não vai nessa, vocês vão quebrar a cara. Aí todo mundo, que nada, besteira, espanhol é mole, é bobo, Eu falei, tá, tudo bem. Depois todo mundo, puxa, me dei mal na prova de espanhol. Eu falei, por que será, né? É fácil, não é tão bobo, né? E é isso que eu sempre falava assim, até março desse ano, acho que foi março ou maio desse ano, eu ainda falava, eu não falo espanhol. Mesmo estudando desde a adolescência, mesmo traduzindo do espanhol para o inglês e às vezes para o Brasil, né, para o português, quando aparece alguma coisa, eu sempre sentia aquela coisa da síndrome do impostor, né, de que, não, eu não falo espanhol. Mas aí um grupo, o Contexto da Colômbia, me convidou para uma entrevista e falou assim, olha, eu vou tentar, né? Tá, mas vocês me perdoem se sair um portunhol. E acabou que saiu legal, porque eu tendo o conhecimento da profissão, né, de tradução, falando com tradutores novatos, deu para sair bem legal, mas eu não tenho uma identidade em espanhol. Acho que foi essa a distinção que eu aprendi agora recentemente, já com 24 anos de profissão. Eu aprendi que eu não tenho uma identidade em espanhol, nunca morei num país que fala espanhol, infelizmente. Mas, assim, o mais próximo aqui, San Diego, que está quase com a fronteira com o México, né? Estamos a meia hora da fronteira do México. Mas, assim, eu não tinha uma identidade em espanhol.
E posso sim falar do meu trabalho, das minhas experiências em espanhol, mas se eu for fazer, sei lá, um posicionamento social, político, cultural, acho que eu não conseguiria fazer, porque eu não penso em espanhol, né? Me faltariam palavras, eu ficaria frustrada de não conseguir me comunicar de maneira tão eloquente quanto eu poderia em inglês e português, por exemplo. Então, até essa coisa, tem que fazer essa distinção para o pessoal poder entender, né? Não é a mesma coisa, é completamente diferente, né? E pessoas como a gente passa anos, décadas estudando e comparando e fazendo aquela distinção dos seus idiomas, então, né? Se isso acontece com inglês e português, a gente vê tanta coisa mal traduzida, né? De um lado ou de outro, infelizmente é mais do inglês e português porque tem muito mais demanda, né? Mas, assim, do português para o espanhol é a mesma coisa, né? Pode ser bem parecido, somos primos, mas não somos irmãos idênticos, então não tem como você substituir um pelo outro, e é muito importante o tradutor ter um pouquinho dessa síndrome de impostor até poder se frear um pouco, né? Eu posso fazer qualquer coisa? Não tem como. Eu posso, sei lá, assistir um filme em francês e identificar alguma palavra lendo a legenda em inglês, por exemplo. Que legal, tá, mas eu vou traduzir de francês? Não vou, não é assim, né? Italiano e espanhol são as minhas línguas passivas, eu traduzo das duas, eu consigo ler um livro completamente em espanhol e italiano, assistir um programa sem legenda, não tem problema nenhum. Mas, assim, você ter a curiosidade do idioma, de você identificar alguma coisa, né, que seja em francês, alemão, que seja, é muito legal, muito gostoso, a gente adora idiomas, mas você tem que ser muito cuidadoso na hora de você, então, se colocar profissionalmente nessa área. Por isso que é importante você, então, procurar a formação em espanhol, se você for traduzir de espanhol, porque não é ficar nessa história de que, é parecido, eu falo português, é tudo a mesma coisa, eu vou tirar de letra. Não é bem assim. E vou juntar o mesmo assunto, da mesma pergunta, para a gente ouvir um pouquinho os nossos professores de interpretação, né? E nós temos alunos aqui também de interpretação, então eu queria que o Marcelo, a Norma, o Felipe, né, pudessem falar um pouco também sobre essa questão do mercado de trabalho da interpretação com o espanhol, se está em crescimento, se está bastante, né, ainda produtivo, tem muito trabalho. Pelo menos eu vejo que vocês vivem trabalhando direto, então imagino que seja uma área que dê bastante trabalho. Mas eu gostaria de ouvi-los e os nossos alunos aí de interpretação também. Exato, eu quero pegar um gancho do que a Rafa falou, exatamente, que é a preocupação dos nossos cursos. Vejo isso tanto no curso de tradução quanto de interpretação. Nós temos essa visão de que é um curso profissionalizante. Então, nós damos muita ênfase, claro, nas matérias, por exemplo, que todo mundo já tem a expectativa, que é a tradução, a interpretação simultânea, consecutiva e correlatos. Mas também na parte de empresariado, sabe? Nós temos já matérias assim, a nossa grade está, sou suspeito de falar, claro, mas a nossa grade está bem interessante. Nós temos várias áreas, até treinamento emocional, temos cultura geral para intérpretes, contabilidade e finanças para o intérprete também, se ele tem que abrir empresa ou não, se vai ser RPA, se vai ser associado ou não, a questão das associações também, que são muito importantes, para que eles já entendam desde o início a importância da ética no trabalho, a importância do código de conduta, o que é correto, como você vai se comportar em relação ao cliente. Eu também estou já negociando também para técnica de vendas também. Temos uma matéria para mercado, redes sociais e captação de eventos também. Então, quero até passar isso como informação para os nossos alunos e professores que estão aqui. A nossa preocupação é na formação profissional como um todo, e estamos num processo de formatação. Inclusive também as ferramentas eletrônicas para interpretação também, extração de glossários, construção, facilitação. Então, a nossa preocupação é muito grande, é um guarda-chuva bem amplo do Banco Nacional, que acho que não é da sua época. Mas aí eu repasso agora a palavra para o Zé Luiz e os nossos professores e alunos que queiram participar. Pode falar então a Norma e o Felipe, se quiserem falar. Boa noite a todos. Tá, como vocês perguntaram, né, sobre o mercado de interpretação, agora,
do espanhol e português, eu posso comentar e falar que sim, realmente agora, a partir da pandemia, inicialmente todo mundo parou, né? Como intérprete, não podia sair, cancelaram muitas reservas e tudo mais. Eu, principalmente, eu tenho essa experiência até de cancelamentos de eventos presenciais, principalmente porque nossa cabine de português com espanhol sempre foi a mais, digamos, excluída, quando o orçamento era, digamos, curto. Tinha orçamento para tudo, né? Para os coffee breaks, para o resto das coisas, menos para mais uma cabine de português com espanhol. E isso foi contrário depois da pandemia. Logicamente que primeiro a gente teve que se preparar para poder entrar na RCI, né, na tradução simultânea remota, ou interpretação, né, digamos. E nesse caso, a gente, depois do preparo, de testar equipamentos, de comprar mais equipamentos também, dispositivos e tudo mais, todo mundo evidenciou que os clientes já não eliminavam essa, digamos, cabine virtual, né? Então, no meu caso, eu vi, e justamente agora, passei 3 dias interpretando, né? Então, isso antes, assim, no mês, digamos assim, de um evento presencial, não era o comum, digamos, para a cabine de português com espanhol. E muitas vezes, assim, agora com essa RCI, né, que a gente chama com a sigla inglesa, aqui ficou mais com essa sigla, os eventos que antes começaram com 1 hora, passou depois para 2 horas, e agora eu já tive eventos que eu comecei às 8 da manhã e terminou às 10 da noite, porque eram eventos de medicina, claro que tinham uns espaços, digamos, de pausas, né, até para poder descansar um pouco, mas digamos que o cliente viu que tinha um potencial aí já de eventos bem grandes, internacionais, e a cabine de português com espanhol entrou, né, já não era eliminada. Então, para aqueles que estão começando, digamos, e pensando também ser intérpretes, eu acho, da minha parte, né, que tem um mercado bastante grande. Lógico que tem que se preparar e também ser empresa, porque quase sempre, se você não for convidado por um colega e seu cliente é seu, né, então você tem que prestar o serviço como empresa. Então, aí sim, logicamente tem um custo inicial, para você abrir empresa, emitir nota fiscal, já tem uma série de coisas, contador também, então já tem um custo por trás. E a partir daí você já pode prestar serviços. Lógico que no início pode ser só de 1 hora, melhor, 1h30 sozinho já estoura de cansaço mesmo, porque os neurônios já estouram, acho que a partir daí é muito cansaço cognitivo, justamente por isso. E principalmente aqui na RCI, o que a gente vê é muita coisa, se digamos, os palestrantes normalmente não são testados, o equipamento deles, então nosso equipamento é sempre testado, para saber se o intérprete está com um headset bom, o equipamento bom, uma internet boa, que não vai cair. Agora, na hora do palestrante, muitas vezes ele fala na frente do seu computador, e o som que a gente recebe é terrível, não dá muitas vezes nem para entender. Hoje, por exemplo, uma pessoa que estava falando e lendo, passou no momento o trem assoviando, sabe? Então, buzinando, diria, não sei como é o nome do som do trem, e passou quase 2 minutos, porque deveria ser um trem com muitas composições, não sei, mas nem as pessoas que assistiam conseguiam. Todo mundo falou, olha, o trem está passando, pare, porque não dá nem para assistir a voz da pessoa, né? Então, são situações que a gente não vivia num evento, numa conferência. Mesmo assim, é bom. Para quem gostar, vai ser bom. E serve também como causa, né? Para poder contar essas histórias para os colegas, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo. É verdade.
Vamos voltar um pouquinho para a Rafa, então, antes da gente ouvir depois o Felipe, mas aí eu queria exatamente ouvir um pouco disso. Rafa, alguns casos assim interessantes, coisas que você poderia falar para motivar os nossos alunos também. Uma das coisas que eu acho que é muito importante o pessoal também saber hoje em dia, que é uma mudança com a tecnologia, é legendagem, né? Tem muita falta de informação sobre legendagem. Ainda mais com tanto conteúdo sendo produzido por Netflix e afins, né? Então, eu acho outra coisa importante também conscientizar o pessoal de legendagem, e eu estou até preparando uma palestra que vai ser, acho que para setembro, aqui na Califórnia, que é sobre como fazer um projeto de legendagem bem sucedido. Porque cliente não sabe o que fazer, gente que quer aprender a fazer, sabe, acha que é só traduzir como traduz normalmente. Então eu acho muito importante, sabe, separar as coisas e contar pro pessoal, olha, é diferente de traduzir, assim como traduzir e interpretar é diferente, legendar também é diferente, e pro cliente também saber o que a gente precisa, né? Às vezes eles me mandam um link para um vídeo e falam assim, ó, legenda aí, mas é um vídeo que eu não tenho assim, eu posso assistir, né? Como telespectador eu posso assistir numa boa, mas não é isso que a gente precisa do arquivo do vídeo, né? Não é só você abrir o YouTube e começar a digitar, não, você tem que usar um programa de legendagem, você tem que ter acesso ao arquivo quase físico, né, do vídeo, um MP4, por exemplo, né? Então é muito importante também conscientizar o pessoal de que é uma mudança que a gente teve, né, recentemente por causa da criação de conteúdo, né, e por causa da tecnologia, que é muito mais fácil legendar hoje do que era 20 anos atrás. Então, é outra coisa que eu queria mencionar por causa do avanço tecnológico, de como é hoje em dia fazer esse serviço e como é conscientizar o cliente para poder fazer um trabalho bom. Não é só importante ter a técnica e saber legendar, né? E não só traduzir ao pé da letra, como traduzir resumindo, passando a mensagem de forma concisa, mas também a parte técnica de saber sincronizar o começo e o final da legenda com a fala, né? E ter acesso ao arquivo do vídeo, ter acesso ao software especializado para isso. Então é muito importante também destacar que a tecnologia vai ajudar, mas tem que estar todo mundo assim com o plano direitinho, organizado, para não ter nenhum buraco, né? Não só no conhecimento da área, mas também no tipo de material e formato que a gente precisa. Felipe, quer falar um pouquinho para a gente, então, sobre a parte da legendagem? De mercado? Como é que você enxerga esse mercado para os alunos que estão aqui começando também com a área de interpretação? Com certeza. Comentário rápido, eu sei que a Norma comentou muito bem, e pegando o ganchinho do que a Rafa falou e a Norma, eu acho que nós temos que nos ver como empresas mesmo, ou seja, a nossa imagem, mas uma imagem positiva, tem vários modos de divulgação da nossa marca, mas há modos bons e modos ruins. Então, tem aquela velha máxima, né? Quem não é visto não é lembrado, claro, mas também toma muito cuidado com postagens, como nós sabemos, e a gente fala em inglês, né, Rafa? Take for granted. Algumas coisas são taken for granted, são assumidas como óbvias, que na verdade não são. E eu fiz só uns apontamentos. É importante entender como um evento funciona. Eu já organizei evento online de interpretação. Então, nessa experiência, foi muito desafiadora com intérpretes, pessoas também que não eram intérpretes. Aprendi muito. E também, novamente, são coisas que nós assumimos como óbvias, que não são. Não tem um cafezinho virtual, né? Não tem, digamos, um comes e bebes, mas há questão de patrocínio, como você consegue um patrocínio, você também adicionar pessoas em LinkedIn ou em redes sociais, pessoas certas. Muitas vezes, nós só adicionamos, fazemos digamos, um canibalismo tradutório. Ou seja, só adicionamos nossos amigos e amigas, o que é perfeito, claro. Mas, puxa, o cliente não é um tradutor, né? O cliente não é um intérprete, possivelmente. Ou seja, como chegar na pessoa do evento, no produtor de eventos, no coordenador de eventos. Então, é uma rede diferente. Então, isso que é um ponto que eu marquei aqui importante.
né? Como se vê como marca e como tudo bem, cada um tem seu perfil, né? Um pouco mais tímido, um pouco mais recatado, recatada, mas a gente não pode ter medo de aparecer um pouquinho. Eu também tenho um podcast muito simples, o da Rafa, eu sou fãzaço da Rafa Lombardino, eu adoro ouvir o podcast dela. Até, Rafa, gostaria muito se você participasse do meu também, depois a gente conversa se você puder, obviamente, mas o podcast é uma maneira de você divulgar o seu trabalho e também dar chance para que tradutoras e intérpretes apareçam e divulguem também. Isso é muito bom. A gente pode ter medo de divulgar o que a gente faz. Não é nenhum demérito, pelo contrário, senão como é que você vai conseguir, né? Um cliente direto mesmo, ou uma agência, claro, mas um cliente direto de eventos mesmo. Isso é muito bom. Vamos encaminhando então para o final, ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta diretamente para a Rafa, e se depois a gente vai fazer o sorteio, né, Rafa, do livro, né? Isso. Temos um sorteio do livro para fazer. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se for possível depois, ou agora. Pode fazer agora mesmo. Tá bom. Às vezes eu já peguei alguns eventos para interpretar e tal, e o problema é que não se enviam os materiais e tudo mais, né? Então, claro, por exemplo, eu já tive eventos de bombeiro, de medicina, cirurgia do olho, um monte de coisa, né? Então, muitas vezes, esses materiais a gente não tem, então nós somos especialistas e tudo mais. O ideal, claro, que é, de repente, você especializar em algo, mas quando você está começando, você quer um pouquinho testar e ver e tudo mais, né? Então, eu gostaria saber, se vocês que têm uma experiência e tal, se vocês teriam alguma dica, no caso, aqueles brancos, né, que por exemplo, você não sabe exatamente qual que é a palavra, e, bom, no meu caso, eu tento, digamos assim, fazer um sinônimo, né, de alguma forma, mas já aconteceu que eram palavras muito específicas e o pessoal meio que entendia e estava prestando bastante atenção, porque não é sempre, né, que os palestrantes prestam toda essa atenção, mas às vezes sim que você tem algum que... Então, gostaria, como que a gente poderia, o que é a melhor forma para, de repente, sair airoso, né, dessa situação? Eu não tenho uma resposta para isso de interpretação. Se alguém se prontificar, porque eu não manjo nada de interpretação. Eu tenho vários brancos nas minhas conversas, de vez em quando acontece. Eu não lembrava a palavra de cinzeiro, nem em inglês, nem em espanhol, nem em português. Eu sabia o que era, tinha imagem na minha cabeça, aquele flashcard, né? Aquelas imagenzinhas assim, mas eu não sabia o que era. Então, eu tenho brancos, mas eu não sei como fazer isso na interpretação, porque eu não sou intérprete. Se alguém puder responder. É muito importante que a gente entenda a classificação das palavras. Claro que às vezes há situações mais específicas, eu entendo. Existem as dificuldades, as barreiras, claro, ninguém sabe todas as palavras. Por mais que você se prepare para um evento, às vezes aparece. O ideal é que com o tempo a gente consegue realmente montar a frase sem incluir aquela palavra em específico ali, porque não adianta querer adivinhar, chutar, eu acho que não pode, ainda mais como o amigo acabou de falar, foram eventos específicos e tudo mais. Assim, algumas áreas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de aceitar. Não quero falar das experiências dele, que eu não sei o que aconteceu, mas, por exemplo, eu faço medicina, tradução de medicina em inglês, de espanhol eu não me arrisco. Meu conhecimento de espanhol na medicina eu não acho que seja já pronto para isso. Mas, por exemplo, falou martelo. O que é um martelo? O martelo é uma ferramenta. Então, na hora você não lembrou como é que é martelo especificamente, você fala, estamos agora utilizando essa ferramenta. E aí se você está trabalhando na cabine ao lado, presencial com o colega provavelmente vai te ajudar, ou você já deixa todo pronto esse seu arsenal. Hoje em dia é eletrônico, mas eu sou da época que era de papel também, levava os meus dicionários para a cabine, levava a malinha de viagem para a cabine também, já fui dessa época, né? Eu comecei a fazer tradução em 96, e então
você vai, pesquisa, e depois, mesmo que você dá um jeito de incluir para falar que era o martelo ali especificamente. Naquela hora você diz que é uma ferramenta, você não sabe, você vai, procura, e depois, com o tempo, você tem o controle da situação, você não se desespera, você mantém a calma e procura e dá a palavra correta ali, né? E às vezes já ocorreu de você falar uma palavra indevida, e aí você percebe, ou o seu colega também te passa a informação, ou você fica em dúvida, é o famoso medo que a Rafa se referiu, né? O tradutor ele não pode ser destemido, nem o intérprete, ele tem que ter medo, além de cobra, ele tem que ter medo do léxico também, e ali você pesquisa, você vê, não era isso, laje, eu acabei de fazer um de arquitetura, não, laje não era isso, laje é slab, né? Aí outro dia eu estava almoçando, aí meu filho de 11 anos, laje é slab, né, pai, que eu vi no Minecraft. É isso aí, tá bom, filho, você tá no bom caminho, tá aprendendo mais rápido do que o pai. Então, mas assim, claro, todos nós podemos errar, isso aí não é, por mais que você prepare, não é uma garantia que você seja totalmente a prova de falhas. Mas quanto mais a gente se prepara, a gente menos passa por essas situações, e com o tempo vai dominando essas técnicas de organização da frase, excluindo aquela palavra, e depois você volta e consegue incluí-la da maneira correta e perfeita, não desagradando ninguém. Bom, Norma, como é que você se vê nessa situação, Norma? De uma palavra que você fica assim querendo lembrar, como a Rafa, não vem cinzeiro, não vem ashtray, não vem nada na cabeça. Como é que você se vira aí agora? Realmente, aquilo que eu boto cigarro. Não, é verdade. Tem muitos brancos aí que às vezes a gente tem que esperar o que vem depois para poder juntar, fazer uma ponte, sabe? E depois, digamos, como agora estamos na fase virtual, que não tem cola, muitas vezes não dá para o colega passar a cola, né? Quando a gente estava sentado um do lado do outro. Então, a gente só tem que esperar a frase e emendar, digamos assim. Teve uma vez que estavam falando de frutas daqui, né? E era alguma coisa como mirtilo. E eu não sabia o que era mirtilo em espanhol, sabe? Então, aí eu nem a minha colega, isso era no presencial. Então, as duas estávamos assim, sim, porque essa fruta, né? Essa fruta é a mais indicada para essa temporada. E realmente ela consegue crescer muito bem, assim, falando em espanhol. Até que depois, na pausa, a gente viu que era arándanos. Então, era uma palavra que para mim também não fazia sentido, não tinha, assim, porque, digamos que no meu país, nunca comi, assim, arándanos, criança ou jovem, né? A gente sempre lembra das coisas que são mais familiares para a gente. Mas, assim, uma palavra um pouquinho diferente, só se a gente tiver lido alguma coisa a respeito. Mas como às vezes acontece dentro das nossos trabalhos de interpretação, muitas vezes a gente vai para um tema, a gente se prepara no tema, e o palestrante simplesmente ele dá, digamos, ele conta uma história de que ele estava lá no campo de golfe, e de aí deu uma tacada e não sei o que mais, e a gente como vai lembrar ou fazer isso, né? Então a gente tem que contornar, digamos assim, né? Aí começaram a falar que de repente ele fez um ponto, né, na hora e conseguiu ganhar do cliente que estava com ele acompanhando. Então a gente tem que criar uma história que seja, digamos, transmita uma verdade para o público, né? Eu sei também de casos de isso, e tem casos também de colegas que já contaram, principalmente no inglês, né? Então falaram assim, olha, o palestrante vai agora a dar uma piada, sabe? Vai contar uma piada, mas essa piada vocês não vão conseguir entender, então, por favor, vocês têm que rir no final, tá? Então, era, digamos, uma situação que até para o próprio intérprete, ele saiu dessa situação bastante bem, né? E, logicamente, que
todos mundo aplaudiram ou riram, sei lá, mas são coisas que acontecem e que a gente às vezes nem está preparado ou não foi ensinado também para essas situações, né, que acontecem. E assim, a gente fica meio que um pouquinho paralisado, com um pouquinho de medo, e às vezes dá um branco. E quando são 4, 5 segundos sem a gente falar, parece que é uma eternidade. Porque isso cria também que a gente o palestrante já falou mais uma frase que você não conseguiu pegar, e aí fica uma coisa pior, né? Então, por isso é melhor respirar fundo, esperar o que ele vai falar na seguinte frase e aí emendar. É mais ou menos por aí. Mas todo mundo vai criar sua maneira de poder resolver essas situações que a gente não pensou que ia acontecer, mas aconteceu. Marcelo, posso pegar um ganchinho rápido? Claro. É um minuto. Ontem de manhã, eu estava interpretando do português para o inglês. Aí era um desenvolvedor, reunião bem de TI mesmo, com diagrama de sequência. Aí o rapaz falou assim, olha, esse tu-ti-ro, tu-t-u-ti-t-i-ro, H-O, tu-ti-ro, eu estava interpretando para o inglês. Tu-ti-ro, meu Deus. Aí eu falei, esse processo, né, this process e tal. Aí alguém falou assim, porque esse teste unitário, então TU. Aí alguém depois falou assim, porque esse teste integrado, beleza. Aí o HO é homologação. Aí eu falei, então tu tirou. Aí depois eu, falei UT, né? Aí vem IT e UAT, que é homologação, no caso do processo. Mas até então, tu tirou, mas que isso? Aí eu marquei aqui no caderninho, com a minha concabina do lado, falando pelo back channel, e ela falou assim, olha, não sei o que é isso. Aí eu fui. Mas depois, pegando a dica, né, do próprio developer, aí eu consegui. Eu tive que generalizar e depois peguei um mais específico. É o famoso se vira nos 30, né? Se vira nos 30. É o famoso se vira nos 30, e eu não tenho como fazer isso que vocês fazem, sabe? Eu bato palma, tiro meu chapéu, porque não tem como. Eu pararia tudo e começaria a chorar. Não consigo. Meu cérebro não funciona assim, né? Eu não tenho nem como tentar. Eu faço assim entre meu marido e meus pais, porque eu posso mandar um cala a boca, fica quieto, deixa eu interpretar, agora acabou, vai pro outro. Eu não teria como fazer uma coisa dessa profissionalmente. Vocês são, assim, incríveis mesmo. O meu cérebro funciona com os meus dedos quando eu tô digitando, só. Mas uma coisa que dá pra relacionar um pouquinho é com a legendagem, porque você tem aquela pessoa metralhadora falando, eu tava fazendo agora a legendagem de um congresso também, e o pessoal falando do programa que eles fazem, né, do aplicativo, e assim, o cara falou uma coisa quilométrica, né, e você tem aquele espaço, a sua legenda não pode ser nem tão curta, para não piscar na tela, e nem tão comprida que fique 7, 8 segundos na tela, não pode. Então, como é que você vai quebrar aquela parte da fala, né, para poder passar a mensagem corretamente e ainda casar com o que ele está falando com o que está aparecendo ali, caso tenha alguém que seja bilíngue, né? Você não pode simplesmente mudar a ordem das coisas, né? Então, a única coisa que dá para eu relacionar um pouquinho com o que vocês estão falando, mas, sinceramente, eu tiro meu chapéu porque vocês são incríveis, eu não conseguiria fazer uma coisa dessa sem se me desesperar e sentar a chorar, e acabaria minha carreira ali mesmo, não tem como. Rafa, então aproveita e fala um pouquinho do seu livro, então, pra gente, e uma outra, assim, uma pergunta que a gente tem, né? Eu acho que a gente está aqui num momento de início, né? Todo mundo aqui está no início do curso, as pessoas estão aqui mais estamos voltados aqui para o início de um curso, né? Então, o que esperar desse mercado? Como relacionar isso com o seu Tools and Technology? Como é que a gente pode fazer um fecho, que a gente possa passar uma mensagem para os nossos alunos aí que estão já ansiosos pelo início das aulas semana que vem, imagino. Certo, então o livro é esse aqui, Tools, Technology and Translation, foi lançado em 2014, e baseado no que eu apresento na aula, porque depois que eu me formei no curso da UC Extension, eles me chamaram para dar aula porque eles já tinham um curso incrível de inglês, espanhol, tradução em várias áreas e interpretação
O curso já era super completo do ponto de vista teórico e prático das duas línguas, mas não tinha essa ponte que a gente estava falando de como você começar a trabalhar, né? Se você não for procurar um emprego assim mais tradicional, de você ir trabalhar numa agência, você ir trabalhar num departamento de tradução dentro de uma empresa, como é que você começa a colocar esses anos que você passou ali estudando, como é que você coloca isso em prática? Então, eu montei essa aula de 10 semanas, completamente virtual, foi a época que o curso estava até fazendo a transição, né? Eu ainda fiz o presencial de 2005 a 2007, 2008, e aí em 2010 eles estavam passando para a parte virtual, então eu dou as aulas online. E para fazer o pessoal montar currículo, escrever carta de apresentação e criar portfólio e fazer um plano empresarial, né? O que você quer fazer daqui a 5 anos? O que você quer fazer daqui a 10 anos? Então, para estruturar tudo que eles aprenderam e colocar isso em prática como empreendedor, como tradutor autônomo, como empresário, né? Eu tenho muitos alunos que querem expandir, eles já conhecem outros tradutores, vamos se reunir, vamos fazer então uma empresa, tal. Então, é isso que é importante de você poder projetar mais para frente, né? Porque não é você estudar durante alguns anos, ganhou seu diploma, seu certificado, legal, e aí depois, como é que você faz? Aí não dá certo porque você não sabia para onde ir, onde procurar trabalho, né? Onde procurar emprego, se você quisesse um emprego tradicional na área. Então, o importante é fazer o pessoal saber se virar e usar o conhecimento, né? Como uma empresa mesmo, como um empresário e tocar o barco, né? Porque eu sou a prova viva de que dá para você viver disso há 24 anos que eu estou fazendo isso. Então, não é uma coisa que você faria só para, né, um bico, né, só para ganhar um dinheirinho aqui ou ali. Não, é um investimento. É a vida toda que você pode dedicar àquilo. Então, o livro é mais ou menos casado com a aula, né? Então, o pessoal, claro, que usa em aula, mas também pode ser uma leitura independente, né? Para quem tem a iniciativa de sentar, então, tá bom, eu vou fazer meu currículo, vou fazer a minha carta de prestação. E o livro foi mais ou menos montado para ser, assim, neutro. Então, eu não estou falando assim, vai nesta ferramenta e faz isso e faz aquilo, porque muita coisa mudou. De 2014, quando saiu o livro para cá, não tinha essas ferramentas online que tem hoje em dia, né? De você só fazer o login, digitar tudo direitinho e o cliente recebe o arquivo, né? Tinha daquele processo de você baixar o arquivo, colocar na Cat.io e fazer tudo isso. Então, a tecnologia muda muito rápido. Eu teria que lançar um livro a cada semana, praticamente, né? Porque é muita coisa que aparece. Então, o livro foi mais pensado para isso, para você se estruturar e aí ficar ligado nas ferramentas que vão aparecer, nas tecnologias que vão aparecer, para você poder então fazer a transição quando precisar, né? Dependendo de onde você for, né? Se você vai para legendagem, se você vai para interpretação, se você vai para tradução técnica, criativa, tal. Então esse foi o intuito da aula na época, né? Quando eu criei em 2010, e do livro e dos vídeos que eu vou soltando aos pouquinhos para poder reciclar esse material, né? Porque escrever e publicar um livro a cada mês, a cada ano é uma coisa difícil, né? Não é tão fácil. Ninguém aqui é Stephen King, mas ir soltando um pouquinho do material de atualização que é importante, e é a natureza da nossa carreira, né? De você sempre estar ligado no que está saindo e se reciclar e aprender mais, porque diploma é ótimo, é uma maravilha, mostra que o esforço que você colocou na sua formação, né? Cliente gosta de ver alguma coisa no papel ali, né? Mostrando que você validou a sua experiência. Mas você não pode ficar só ali, né? Tem que correr atrás depois e continuar aprendendo mais. Ô, Rafa, você poderia falar um pouco, pela sua experiência, que cada vez mais, tanto o tradutor, que é a sua área, como a interpretação também, cada vez mais nós estamos fora daquela zona de conforto. Eu sei traduzir, eu sei interpretar, eu sou muito bom nas línguas, eu sei as técnicas e tudo mais. São vários outros saberes, técnicas e atitudes que nós precisamos agora, né? Nesse nosso mundo de tecnologia, então, por exemplo, não tem mais como um profissional não ter nenhuma afinidade com TI hoje em dia. Ele tem que saber utilizar. Você poderia falar sobre isso também, já que você domina tão bem a área e você é uma nerd, como você se autoproclamou? Olha, para te contar a verdade, a primeira coisa que eu pensei, escutando a sua pergunta, foi o seguinte: quando eu comecei a dar essa aula em 2010,
eu pedia para os alunos mandarem arquivo zip para mim. Então, você monta o seu currículo, manda a sua carta, né, salva como PDF e manda como zip para mim. Claro que eu dou as instruções, eu coloco links para outros lugares onde ele pode achar, porque eu não uso Mac, então como é que você vai fazer isso no Mac? Então, dou as instruções todinhas. Mas há 11 anos, quando eu comecei a dar essa aula, o pessoal se desesperava. Ninguém sabia o que era um zip, não sabiam o que fazer, sabe? Era difícil mesmo, de ter aluno que ligava para mim assim, olha, eu tô desesperado, eu não sei o que fazer, eu tenho que entregar o teste daqui a 1 hora e eu não tô empacado aqui. E hoje em dia eu vejo o pessoal muito mais fácil fazendo esse tipo de coisa técnica de informática, né? Na época quando eu perguntava, você se sente à vontade criando um perfil nas mídias sociais, né? Você tem um perfil no LinkedIn, alguma coisa assim? E o pessoal antigamente, não, eu não gosto dessa exposição, eu não quero que ninguém saiba da minha vida, que não sei o quê. E hoje em dia a resposta já é completamente diferente. Então, apesar de ter estruturado a aula de um jeito que é neutro, né, que eu não preciso atualizar com as mudanças da tecnologia, essas perguntas que eu fiz pontuais, a resposta mudou bastante, né? A resposta que eu tive em 2010, a resposta que eu tive semana passada, quando eu perguntei para os alunos, é completamente diferente, porque a gente vê que o pessoal está incorporando muito mais essa coisa da tecnologia, né? Eu lembro quando meu primeiro computador, a minha mãe sabia jogar paciência no computador, e ela sabia só apertar o botãozinho, onde é que era, que ligava, tal, né? E tinha medo que o computador fosse explodir, né? Se ela fizesse alguma coisa errada. E hoje em dia ela tem o perfil dela no Facebook, ela tira fotos e usa filtro e coloca as fotos lá para os amigos, faz videozinho e tal. Quer dizer, é uma coisa que você precisa sempre se reciclar, né? Não é só como usuário, pro prazer, pro lazer, né? Também tem que saber fazer isso de um jeito profissional e continuar, né, se especializando nas suas áreas. E pelo que dá para entender, então, é um livro que atende assim, a todo mundo que trabalha na área da tradução, seja tradutor, intérprete, seja um profissional da tradução, né? Isso parece bem interessante. Que a ideia foi essa mesmo, de você então entender já essa mentalidade empresarial, né? Uma coisa que me ajudou até foi na época lá do curso do profissionalizante de informática, eles treinavam a gente para ir trabalhar numa empresa como parte do departamento de TI. Então a gente tinha aulas de organização empresarial, então a gente tinha que aprender como é que funciona uma empresa. Você tinha que saber que tem o contador, que tem, né, o gerente. Então foi muito legal aprender isso naquela época, né, em 1995 a 97, já faz tempo. Tanta coisa mudou desde então, mas o conceito disso ficou comigo. Então, quando eu tive que estruturar a minha empresa e agora que eu tenho que passar esse conhecimento para os alunos que vão estruturar a empresa deles, isso não muda, né? É organização, né? Você se organizar e saber fazer uma coisa que vai operar bem, que você não vai ter que ficar mudando a toda hora. Você vai incorporando mais coisa conforme a tecnologia muda, mas você tem que se organizar mesmo, né? Então, esse foi o intuito da aula do livro, de montar uma estrutura e a pessoa se perguntar, até muitas das perguntas que eu faço para os alunos, não tem certo e errado. Eu quero a opinião pessoal deles, eu quero ver se eles estão respondendo, né? Por que é importante fazer o seu marketing? Por que é importante você se estruturar como empresa? E aí, se eles responderem uma coisa que não tem nada a ver, claro, vão levar 0 naquela pergunta, mas é muito fácil de você, então, só parar e fazer aquela reflexão, né? Eu sei que se eles responderem a pergunta que eu tô fazendo, eles vão ganhar o ponto direitinho, mas só de parar e fazer essa reflexão é só o que eu preciso para eles poderem se situar melhor, né? Eu sei que eles vão estar mais encaminhados se eles pararem para pensar do que eles só acharem que eu sei traduzir, eu sei interpretar, eu tô pronto. Não é assim. Isso é uma verdade. Bom, vamos nos encaminhando então para o fim da nossa aula inaugural, né? Já percebemos aqui que muitas pessoas tiveram que sair, então passamos um pouquinho aí estamos dentro do limite de tempo, mas passamos um pouquinho do que algumas pessoas esperavam. Então a ideia era a gente fazer um sorteio, são 2 livros, né? Que a gente vai sortear em versão eletrônica, tá? E aí, conforme o sorteado, a gente vai encaminhar por e-mail. Daí eu vou pedir para que o sorteado coloque o e-mail aqui. Então, como a gente falou aqui em pré-Google e pós-Google, eu vou fazer um sorteio aqui pré-Google. Tem um saquinho aqui, um saquinho aqui com o número de todo mundo que entrou de alguma forma. E eu contei assim, da esquerda para a direita, até o final da página 2.
Então eu já botei a mão aqui dentro do saquinho e tirei o número 2, Roseli. Então um livro para Roseli. Ai, adorei. Muito eu não botei obrigada. nem o meu nome no sorteio, porque eu nunca sou sorteado, então nem perco meu tempo botando meu nome no sorteio. Eu também não, olha. Dei Deu sorte no pré-Google. Estamos mudando aí os paradigmas, olha aí, ó. Estou sacudindo aqui de novo o saquinho, vamos tirar um outro número e vamos ver quem é o sortudo. Número 24. É a professora Larissa. Isso. Nossa professora de História. Oi, Larissa! Então, esse foi o nosso sorteio. São 2 livros, né, para a aula de hoje. Eu gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo, a professora Rafa Lombardino pela presença, né, pela participação, pela sua experiência. Né? Eu queria pedir uma salva de palmas para a professora. Obrigada, né? Eu que agradeço pelo convite, foi muito legal. Então, vou pegar o e-mail dos 2 sorteados para poder mandar a versão eletrônica do livro. Então, me avisem depois que eu quero saber se vocês gostaram, que vocês não gostaram, se tem alguma coisa que possam contribuir, alguma ideia, porque é muito legal essa troca. Obrigada mesmo. Parabéns. Parabéns, foi um encanto. Muito obrigado a todos. E obrigado a todos também. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom final de semana, aproveitem o final de semana. Isso, muito bem. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Tchau, Rafa, obrigada. Obrigada Tchau, a vocês. Tchau, boa noite. Obrigado, Rafa. Obrigado. Boa noite para vocês. Tchau, amigo. Mantenham contato. Vamos manter, sim. Tchau.